Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 18, verso 1, que diz: Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. Bom, queridos, o verso que inicia dizendo: Tendo Jesus dito isso. Isto o quê? É justamente o que consta nos capítulos 14, 15, 16 e 17, 4 capítulos. Então foi um longo discurso de Jesus que João registrou, 4 capítulos que Jesus fez esse discurso antes da sua partida, antes dos últimos momentos de vida dele, que seriam momentos turbulentos. Então Jesus faz esse discurso antes que a situação não permita ele mais falar de uma forma mais tranquila e pausada com seus discípulos. Bom, queridos, vai iniciar aqui essa fase em que acontecimentos que se iniciam ali no jardim do Getsemane. A gente sabe que o pecado, a rebelião do ser humano se iniciou também em um jardim, que nós conhecemos como Jardim do Éden. E Deus faz questão de iniciar o fim dessa destruição, o fim dessa calamidade, também um jardim, agora o jardim do Getsemane. Foi no meio daquela confusão, lá em Gênesis capítulo 3, naquele jardim onde Adão e Eva se rebelavam, que Deus prometeu, naquele jardim, que um redentor viria e esmagaria a cabeça da serpente. E agora, nesse jardim do Getsemane, o confronto entre esse Redentor prometido, Jesus, e a velha serpente se inicia. Quer dizer, se dá de uma forma mais intensa. É claro que esse conflito sempre existiu. Bom, e depois nós veremos também que o Cristo também foi sepultado em um jardim, né? Então, veja só, 3 acontecimentos importantíssimos na história humana, né? A queda lá no Jardim do Éden, o início aqui da morte de Jesus no jardim do Getsemane e o seu sepultamento também em um jardim que se dá após a sua morte. Então, quando você passear por um jardim, você tem aí muito a meditar sobre a história humana e o que Deus fez em nosso favor. Bom, é nesse jardim do Getsemane que acontece aquela cena da oração de Jesus ao Pai. E essa oração é omitida aqui no Evangelho de João. Por que João não registra isso? Bom, o Evangelho de João foi escrito muito tempo depois dos outros evangelhos. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas foram escritos e só 10, 20 anos depois que o Evangelho de João foi escrito. Então, basicamente, o apóstolo João já não achava necessário repetir o que já constava nos outros evangelhos, lembrando que o Evangelho de João foi escrito justamente para preencher as lacunas, ou seja, o que ainda não havia sido escrito nos outros evangelhos que ele vem detalhando. Então, o que já estava escrito não havia necessidade. Mas, porque estamos passando por esse assunto, eu faço questão de ler para nós aqui o que ocorreu nesse jardim do Getsemane. Eu leio aqui, consta nos 3 outros evangelhos, eu leio aqui a versão de Mateus, no capítulo 26. A partir do verso 36 diz: Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Assim nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou, dizendo: Ó meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: Dormi agora e descansai.
Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado aquele que me trai. Então esse trecho, o Evangelho de João não registra, ele vai partir daqui em diante, nós veremos nos próximos versos, né? Então o que ocorre nos versos seguintes que estudaremos foi justamente no jardim do Getsemane, no pé do Monte das Oliveiras. Agora, o Evangelho de João cita aqui que Jesus ele passou para além do ribeiro de Cedron. Isso aqui é um detalhe interessante, né? Que João fez questão de citar esse ribeiro de Cedron. Por que ele não falou simplesmente, o Getsemane? Por que ele citou que atravessaram esse ribeiro, que era um rio, um pequeno riacho, um pequeno córrego, sem muita importância em termos de potencial hídrico e tudo mais? Por que o Evangelho de João cita esse ribeiro de Cedron? Porque esse ribeiro foi a cena de um acontecimento muito importante na história de Israel, um acontecimento muito triste, e que faz alusão ao que ocorreria com Jesus. Foi justamente nesse ribeiro que Davi atravessou em fuga em relação ao golpe de Estado que o seu filho Absalão estava realizando. Absalão tomou o poder lá em Jerusalém, em Israel, e Davi teve que fugir com seus principais chefes e líderes para não ser morto pelo seu filho Absalão. E Davi então passa por esse ribeiro de Cedron fugindo, e disse que o povo de Israel chorava enquanto via o seu rei fugindo, já em alta idade, tendo que fugir para salvar a sua vida. E nós vemos aqui a mesma questão, né, queridos? Da mesma forma como Absalão, alguém tão próximo, tão íntimo, traía Davi, nós veremos o mesmo ocorrer com Jesus, né? Alguém tão íntimo, seu discípulo amado, Judas Iscariotes, traindo Jesus. Então, veja como isso prefigurava, né, o que ocorreu com Davi, era uma prefiguração do que ocorreria com Jesus. Bom, queridos, vamos ver então nos próximos versos o que ocorreu. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.